Fala pessoal, muito bom dia, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11 e enquanto você abre a sua Bíblia, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Quem está comigo no chat, coloca a referência por escrito, por gentileza, para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós vamos tratar nessa manhã. Nosso devocional hoje vai ser um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico, porém eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus falará ao seu coração. Eu quero ler Mateus capítulo 11, gente, dos versículos 2 até o versículo 5. Mateus 11, versículo 2 até o versículo 5. Olha o que diz. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso, enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: O Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? E Jesus respondeu: Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Gente, esse trecho parece um pouco despretensioso, mas ele guarda uma reflexão muito importante. Uma reflexão na qual João Batista se viu inserido, e uma reflexão na qual eu e você muitas vezes nos vemos inserido ou nos veremos, caso isso não tenha ocorrido com você. Embora eu ache muito difícil. O que, Tiago? Fala agora. Note que João Batista, ele é um pregador proeminente. Ele é considerado aquele... O próprio Jesus vai dizer nesse capítulo, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Ele tem um ministério muito importante de preparar o caminho do Senhor Jesus, de ser o profeta que antecede o Messias, e inclusive João Batista é primo carnal de Jesus, primo de segundo grau, porque Maria, mãe de Jesus, era prima de Isabel, mãe de João Batista. Interessante que, assim como todo o povo, João Batista, através desse texto, nos dá a impressão de que ele esperava um Messias que trouxesse de imediato uma libertação política para Israel. Como assim uma libertação política? Naquele tempo, Israel era governado pelos romanos. Não vou dizer escravizados, porque não havia uma escravidão, mas havia uma colônia, havia um domínio. Então, os romanos dominavam aquela região e deixavam ali governadores responsáveis por aquele local, mas que eram submetidos a Roma. Por exemplo, Herodes é um governador que, apesar de ser filho de pai judeu, ele está submetido ao Império Romano. Israel pagava impostos ao Império Romano. Então, tudo isso denotava, diante daquela expansão romana, um domínio político de Roma sobre a nação de Israel. E a vinda do Messias, ela trazia, diante da perspectiva judaica, essa esperança de libertação que também seria política. Uma pequena diferença entre o pensamento judeu e o pensamento cristão evangélico, por exemplo, é que nós, os cristãos, acreditamos que Jesus ele nos libertará também politicamente na sua segunda vinda, mas que a primeira vinda dele vem para trazer o seu reino, que é eminentemente espiritual. Ele vem para nos trazer libertação espiritual, uma libertação interna, que na sua segunda vinda, ou seja, na volta de Jesus, ela se manifestará também como uma libertação política, onde Cristo será rei sobre toda a terra. Por enquanto, essa libertação política não aconteceu. É por isso que, mesmo que Jesus tenha morrido na cruz, nós ainda ficamos doentes. Nós morreremos um dia. Nós padecemos de todas as limitações físicas humanas que são consequências do pecado, entende? Então, chegará o dia onde eu estarei livre da morte, onde eu estarei livre de todas as consequências de uma natureza caída. Mas, por enquanto, mesmo sendo salvo por Jesus, sendo atingido pelo sacrifício de Jesus, eu ainda estou limitado à minha natureza pecaminosa. Eu experimentarei da morte, ou se Jesus voltar, teria um corpo glorificado na volta dele. Então, João Batista, ele vê a ascensão de Jesus, Jesus é batizado por ele.
Jesus inicia o seu ministério público, por assim dizer, naquele episódio de Jordão. E as coisas vão ocorrendo até o ponto em que João Batista ele é preso. E futuramente ele seria morto, né? E enquanto João Batista está preso, ele pede para que os seus discípulos, os discípulos de João Batista, possam ir até Jesus, interrogarem Jesus se ele de fato era o Messias. Aqui agora eu abro um parêntese, porque a Bíblia não fala isso. Mas eu tenho uma impressão de que João Batista talvez esperasse que Jesus, num ato milagroso, por assim dizer, eu até não sei, né, como é que João Batista pensava. Uma impressão minha, tá, gente? A Bíblia não fala isso, mas é uma impressão minha de que João Batista esperasse que Jesus fosse até a prisão e libertasse ele. Porque havia essa expectativa no coração do povo de uma libertação que fosse política também. De que o rei dos judeus se levantaria numa espécie de rebelião contra o Império Romano e venceria as forças militares romanas e externas que ali estavam em Israel. Então os discípulos de João Batista, versículo 3, olha o que eles perguntam a Jesus. O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E Jesus respondeu, voltem e contem a João e contem a ele o que vocês veem e o que vocês ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Note que os discípulos de João perguntam a Jesus e Jesus responde o seguinte, olha, relate para João Batista o que vocês estão vendo, porque se havia uma expectativa no coração de João Batista, se havia um roteiro no coração de João Batista, Jesus estava cumprindo outro roteiro. Se havia um roteiro no coração do homem, Jesus está cumprindo o roteiro do coração do Pai. E aqui é onde muitas vezes a nossa alma ela se entrelaça com esse sentimento de João Batista. Quantas vezes, gente, eu acredito particularmente que todo mundo que está me assistindo já passou por isso. Mas se tem assim uma ou duas pessoas que vão ser muito raras, pelo menos a maioria já se deparou com uma expectativa sobre Deus que foi frustrada pelo próprio Deus. Você tinha ali a expectativa de que Deus ia te livrar, de que Deus ia te proteger, de que Deus ia fazer com que o seu roteiro e a sua história caminhasse por um lado e a sua história vai por outro. E talvez você até pensasse que fosse um levante de Satanás, um levante do diabo. Ou então culpa de algum pecado que você cometeu, né? Você pensa assim, não, o que é que eu fiz de errado para minha vida ir por essa direção? Mas note que, embora João Batista não tenha errado em nada para ser preso e não tenha errado em nada para ser morto, tudo isso acontece com ele. E Jesus vai seguindo um outro roteiro. Não um roteiro de uma libertação política, mas o roteiro de uma expansão de um reino espiritual que nos traz libertação do pecado, aquele que verdadeiramente nos acorrenta. Então, muitas vezes, Deus ele vai seguir roteiros diversos daqueles que estão em nosso coração, mas nós precisamos confiar que o roteiro de Deus é melhor do que o nosso. Entende? Nós precisamos entender que o tempo de Deus é melhor do que o nosso. Em determinados momentos da nossa vida, eu já cheguei a orar assim algumas vezes, né? Cheguei a orar assim como se estivesse falando, não sei se eu utilizei essa frase, é como se eu tivesse falado assim, Senhor, você não está vendo o que está acontecendo, não? O Senhor não vai fazer nada a respeito do que está acontecendo. Existe um lado que é justo, que é verdadeiro, que é puro, que te serve, que está com razão, que está sendo injustiçado, por outro lado, que não te serve, que zomba do seu nome, que não tem razão nenhuma na história. E aí você ora parecendo que Deus não está ouvindo. Peraí, como é que Deus permite que tal coisa aconteça? Como é que ele não intervém agora? Como é que ele não faz aquilo que eu espero que ele faça? Queridos, nós precisamos entender que Deus ele tem um plano muito maior do que o nosso. E muitas vezes essa impressão de que Deus está demorando demais, ou que Deus não está fazendo aquilo que deveria fazer, essa é uma impressão nossa, que trata-se de uma ilusão que nós temos, porque nós nos colocamos como o centro do universo e o centro da história de todo mundo.
Então nós queremos que a nossa vontade seja feita porque nós estamos no centro de todos os acontecimentos ao nosso redor. Então nós olhamos ao redor e achamos, diante da minha perspectiva, que é a perspectiva real, que é a perspectiva verdadeira, por que que Deus não agiu ainda? Por que que Deus não veio me tirar dessa prisão? Por que que Deus não veio mostrar para todo mundo que todas as humilhações que eu passei, agora, né, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender, como diz aquela canção. Por que que Deus não faz nada? Porque o roteiro de Deus é um roteiro muito mais apurado do que o nosso. É por causa disso, gente, que mesmo diante de um Deus que cura, nós ficamos doentes. É por isso que, mesmo diante de um Deus que dá vida, nós morremos. É por isso que, mesmo diante de um Deus que supre todas as nossas necessidades, nós também passamos por necessidades aqui nessa terra. Tiago, como responder a isso? Eu lembro que, recentemente, no discipulado, nós tivemos uma aula sobre glorificação. E aí algumas pessoas perguntaram assim, como vai acontecer essa glorificação? Nós receberemos só um novo corpo ou também uma nova mente, um novo cérebro? E é interessante que quando Jesus voltar, ele nos revestirá de um nível de entendimento que nós não temos hoje. Nós somos limitados no nosso entendimento hoje. E quando Jesus retornar, ele vai, digamos assim, remir o nosso entendimento. E nós passaremos a entender, de acordo com a visão de Deus, o porquê de cada coisa. Entende? Não tem como nós sabermos todos os porquês nessa vida. E diante dessa limitação, às vezes, nos parece que Deus é injusto, ou que Deus está demorando a agir, ou que Deus não está fazendo a coisa certa. Mas quando nós formos redimidos por completo, quando nós tivermos a nossa mente glorificada, quando nós tivermos o nosso entendimento ampliado, todas as peças vão se encaixar. Quer ver uma coisa? João Batista está vivendo essa situação aqui há cerca de 2.000 anos atrás. Vamos fechar um número aproximado aqui, tá? Então, há 2.000 anos atrás, João Batista, que dentre os nascidos de mulher era o mais proeminente, segundo a palavra de Jesus nesse mesmo capítulo, ele estava meio confuso. Será que Jesus é o Messias mesmo? Se ele é o Messias, por que ele não fez nada a respeito? E nós, limitados também, carnais, humanos como João Batista, nós estamos aqui há 2.000 anos depois, sabendo por que Jesus não levantou uma rebelião política naquela época. Para a gente, muito tempo depois, faz muito mais sentido a reação de Jesus do que para João Batista naquele momento. Sabe o que isso significa? É que o tempo, ele trata de colocar as coisas no lugar e de dar sentido às peças do quebra-cabeça. Gente, isso é muito profundo. Você precisa abrir teu coração para entender isso aqui. Eu vou fechar com isso. Recentemente estava no interior e cheguei lá, minha sobrinha tem 8 anos de idade, ela estava montando um quebra-cabeça, né? E aí ela estava bem no início quando eu cheguei lá, e aí eu comecei a montar o quebra-cabeça com ela. Aí minha mãe estava junto também, que é a avó dela. Ficamos ali nós três montando os quebra-cabeças. E aí tinha peça, gente, que não fazia sentido, não se olhava, não, essa peça não encaixa aqui, não encaixa aqui, não encaixa aqui. Não tem jeito, essa peça não vai encaixar em lugar nenhum. Aí você ia montando aos poucos, aos poucos, aos poucos. E de repente aquela peça que você achava que não fazia sentido em lugar nenhum, ela encontrava o lugar ideal, porque as coisas iam se encaixando com o tempo, entende? Então, da mesma forma, a tua história, ela é um quebra-cabeça que vai se encaixando com o tempo. Quando você olha para a tua história, as peças estão fora do lugar, as peças estão espalhadas, você pensa, nada disso aqui faz sentido e não tem futuro nenhum nisso aqui. Só que Deus, ele é aquele que já vê o quebra-cabeça pronto. Então nós temos que confiar naquele que viu a imagem pronta e seguir a sua direção. Interessante que quando eu ficava em dúvida acerca de uma peça do quebra-cabeça, eu olhava para o desenho original e dali eu conseguia ter uma referência para me guiar e tomar a decisão certa naquele quebra-cabeça. Dessa mesma forma, gente, por mais que haja uma incerteza no nosso coração sobre como as coisas ocorrerão, precisa haver uma certeza sobre o fato
de que Deus está no controle de todas as coisas e ele já viu o quebra-cabeça completo. E nós somos parte desse quebra-cabeça. E é o próprio Deus que está montando. Então, uma hora, algumas coisas vão fazer sentido para nós. E lá na glória, quando Cristo voltar, quando nós tivermos um corpo glorificado, uma mente redimida, todas as coisas farão sentido. É impossível nós, seres humanos, hoje, compreendermos todas as coisas. Gente, tem coisa que você não compreende nem na sua própria mente. Tem pensamentos que passam pela sua cabeça que você não sabe como é que esse pensamento foi entrar aí, como é que ele insiste em permanecer aí. Tem coisa, você que é pai e mãe e convive com seu filho ali desde o nascimento dele, que você não consegue compreender nele. Tem coisas com pessoas que você convive a vida inteira e a pessoa ainda te surpreende. Quanto mais acontecimentos futuros, que muitas vezes fogem do nosso controle. Mas nada surpreende a Deus. Nada é novidade para Deus. Nada é informação desconhecida para Deus. Então, a mensagem desse devocional é: entrega e confia. Da mesma forma que Jesus falou para os discípulos de João Batista, olhem, contem para João Batista o que vocês veem e o que vocês ouvem. Eu quero encher teu coração de esperança e de fé, dizendo que você não vai ver e ouvir tudo, mas aquilo que você já viu que Deus fez, aquilo que você já ouviu que Deus fez, precisa guardar o teu coração, porque se Deus já agiu no passado e está agindo no presente, com certeza ele permanecerá agindo no futuro e uma hora tudo vai fazer sentido para você. Amém, meu irmão, minha irmã? Receba essa palavra com fé no seu coração em nome de Jesus. E eu quero orar com você nessa manhã. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. E eu quero te pedir, Senhor, a despeito de todas as incertezas, das interrogações que pairam em nossa mente e em nosso coração, que o teu Santo Espírito nos traga paz, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, gente? Deixa o seu like nesse vídeo, o seu like ajuda demais para que mais pessoas sejam alcançadas por essa transmissão. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e antes de sair, deixa um comentário sobre como esse devocional falou com você. Qual a parte que mais tocou no seu coração? Qual o seu comentário sobre essa palavra? O seu feedback com certeza me abençoa demais e abençoa outras pessoas também, que eu tô sabendo que a gente tá lendo os comentários, a gente tá sendo abençoado também nos comentários, tá certo? E a gente tá junto aqui sempre, gente, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no seu coração, até a próxima, tchau, tchau.